Boa noite, pessoal. Boa noite, colegas. Desculpe os pequenos atrasos. Tive uma pequena dificuldade para acessar aqui a minha conta do sindicato. Estamos aguardando agora a entrada da doutora Ana para que a gente possa iniciar a nossa live. Vamos aguardando o pessoal entrar. Rafa, você avisou a Ana? Conseguiu avisar a Ana que a gente está conseguindo, enfim, entrar? Boa noite, Loiane. Dá uma ajeitada aqui no foco. Hoje eu tô no improviso, tô aqui no celular emprestado. Vamos aguardar mais alguns minutos. A doutora Ana ainda não conseguiu entrar. Boa noite. Boa noite, Ana. Tudo bem? Me pede para entrar aqui na live, por favor. É só apertar essa câmerazinha e aí você vai pedir para participar. Boa noite, Luiz Germando. Boa noite, Ana Laura. Deixa eu ver se eu consigo puxar. Nunca puxei ninguém para participar da live. Vou ver se eu consigo. Adriano, boa noite. Boa noite, Ana Laura. Nunca puxei ninguém. Ah, aqui, ó. Eu acho que eu consigo. Não. Vamos pedir para o doutor Adriano entrar também. Vocês estão me ouvindo bem? Não consegui. Adriano, pede para entrar, por favor. A Ana também pede para entrar. Aí, agora consegui. Então, eu consegui puxar o convite de vocês. Pronto. Tudo bem, Desisti do Ana? computador. Tava tentando pelo computador, tudo bom? Boa noite. Tudo bom. Eu já nem tento. Então, Hoje foi difícil, né? O Peterson nossa, eu tô Tododói. tentando pelo computador, não consegui. O doutor Adriano também tá querendo participar. Pois é, eu chamei ele. Ele pode tentar me chamar também. Tá, falei pra ele aqui pra. Ele tá aqui, ele tá mandando mensagem. Ó, ele entrou. Ele entrou. Entrou. Não, hoje foi tudo difícil, porque o meu celular não entrou, eu tô com o celular emprestado para entrar na live. A gente teve a dificuldade que o Peterson tá passando mal, seu bebê tá passando mal, né, Ana? Hoje tá. Olha, Hoje gente, tá sintam-se difícil. homenageados da gente estar aqui, porque foi um desafio. Foi. Foi Estamos aqui mesmo. na luta. Eu tive meu Instagram clonado essa semana passada, e aí eu não sei o que está acontecendo. Eu não consegui entrar em qualquer Instagram hoje. E aí, enfim, não sei. Não consegui, tive que pegar o celular emprestado aqui. Bom, pessoal, esses são os doutores Adriano e doutora Ana, da Castro e Dantas. Eles estão entrando com ação em favor dos médicos residentes no estado de Goiás, por ordem, por solicitação nossa, enquanto sindicato, para garantir o direito que vocês têm por lei, preservado por lei, de ter garantido no hospital da residência o local de moradia. Caso contrário, se não é garantido essa garantia, esse local de moradia do residente, a instituição deve provisionar um fundo para que esse residente possa alugar um imóvel, providenciar a sua moradia. E como a gente sabe, a maioria dos hospitais aqui no estado não garantem esse direito que é reservado por lei. E aí eu queria que vocês explicassem um pouquinho para os colegas
Vocês que são os donos da fala, donos da lei, do entendimento da lei. Uhum. Sim, Adriano, você quer explicar a ação? Bom, vocês me ouvem bem ou tá mais ou menos? Dependendo, eu coloco o microfone aqui. Não, pode ser Tá sem ótimo. microfone, tá Bom, ótimo. né? Bom, basicamente, existe uma lei que regula a contratação, né? A relação jurídica entre o médico residente e o hospital que, entre aspas, contrata, vamos dizer assim, esse médico residente por meio de um edital, faz um concurso, né? Essa lei estabelece que há uma bolsa a ser paga para esse médico residente. Essa bolsa, inclusive, tem um valor bastante baixo. A última vez que eu olhei era R$ 3.300. E o médico residente ainda sofria com um desconto de 300 e poucos reais da contribuição previdenciária. Então, em torno de R$ 3.000 por mês para a pessoa trabalhar e estudar em torno de 60 horas por semana, né? Fora o período em casa em que o médico residente tem que estudar para dar aula, etc. E tal. Então, é uma dedicação integral. Basicamente, o médico reside na residência, talvez por isso, inclusive, o nome, né? E esse médico residente, ele não tem direito, por exemplo, a um terço de férias, ele não tem direito a FGTS, ele não tem direito a uma série de garantias que são observadas para praticamente todas as pessoas que trabalham na iniciativa privada e que trabalham no regime de CLT, né? Mas, por lei, ele tem direito a três direitos. Três direitos. Um deles é o direito à moradia. Esse direito está expresso na lei, não tem discussão quanto a isso, está lá claro. Ele tem direito não apenas à alimentação, como à moradia e a um local digno para passar no hospital quando ele der o plantão dele, né? Então, são três direitos simples que todo hospital deve fornecer ao seu médico residente. E aí, nós temos alguns hospitais que fornecem, seja in natura, seja em pecúnia, ou seja por meio da entrega efetiva da moradia ou por meio de uma indenização mensal. É o caso, por exemplo, da Secretaria do Estado Secretaria de Saúde, né, do Estado do Distrito Federal. Então, no Distrito Federal, alguns médicos residentes já recebem essa indenização desde que entram na residência, recebem 30% do valor da bolsa, ou seja, R$ 1.000 por mês. Em São Paulo, na Unifesp, no interior, em alguns locais, eles entregam a moradia mesmo. E em Goiás, nenhum dos hospitais que nós temos conhecimento entrega nem a moradia, nem o valor em dinheiro, né? Nem a indenização. Por essa razão, vários médicos residentes resolveram entrar com ações judiciais, individualmente, e estão conseguindo êxito no âmbito da Justiça Federal, né? Então, nós temos hoje decisões várias de primeira instância e de segunda instância na Justiça Federal. E quando o processo eventualmente subiu para o STJ, também decisões favoráveis no STJ. O que acontece, no entanto? Esse direito ele deve ser pago pelo hospital e não pela União. Apesar da União ser subsidiária no pagamento da bolsa, o pagamento do auxílio moradia tem que ser feito pelo hospital ou, no caso aqui em Goiás, na maioria dos casos, pela Secretaria do Estado de Saúde, né? A SES de Goiás. E aí aconteceu de muitos médicos residentes entrarem individualmente contra a União e tem perdido na segunda instância na Justiça Federal sob o argumento da ilegitimidade da União para responder essa questão. Então, o processo se encerra e a pessoa tem que começar tudo de novo. E aí nós, via MEGO, né, via o sindicato, nós estamos, por meio de uma ação em que nós substituímos processualmente todos os médicos residentes, propondo ações tanto contra o HC, o Hospital das Clínicas, da UFG, como também contra os hospitais públicos e privados do âmbito estadual e municipal, né, que não garantem o mínimo que é estabelecido por lei, que é o direito a esse auxílio moradia, né? Evidentemente que existem 2 ou 3 hospitais que são clientes do nosso escritório, que nós não poderemos entrar com essa ação. Mas todos os demais, então, em torno de 9 hospitais, nós já estamos com a ação pronta
e faltando apenas alguns poucos documentos para a gente protocolar essa ação. Mas, em resumo, eu vou resumir a coisa, né? Existe uma jurisprudência muito positiva, praticamente não encontramos decisões contrárias no âmbito da segunda instância e do STJ, de modo que estamos bastante confiantes no êxito dessa ação. O tempo que vai levar, imagino que seja curto, hoje com os processos judiciais eletrônicos é curto, e espero, portanto, que dentro aí de um ano, talvez a gente já tenha um resultado palpável para os médicos residentes, gerando, por consequência, uma atividade por meio desses profissionais mais saudável, né? Porque o valor que eles recebem de bolsa chega a ser atrapalhar até mesmo o desenvolvimento do próprio trabalho dos médicos residentes. Isso. Tem um comentário aqui, Dr. Dan MRT.S. Nós, médicos do programa Mais Médicos em Goiás, tivemos o contrato renovado por mais 3 anos, porém não tivemos reajuste. O valor Isso, não da tiveram Bolsa Formação reajuste do Bolsa reajustada. Família, né? A Bolsa Formação, pelo que eu soube, assim, eu não estou acompanhando de perto. Teve um pequeno reajuste, mas foi muito pouco. E eu queria saber se é sobre a Bolsa Moradia, né? Porque vocês, quanto bolsistas, também têm direito. Porque aí seria em outro momento, a gente acionaria a nossa equipe interna, tá, doutor Dan? Para a gente poder avaliar direitinho essa legitimidade da luta de vocês. E gostaria também de saber qual município. Esse caso específico mencionado não tem de relação direta com o caso que a gente está tratando aqui, né? Mas é interessante a pessoa formalizar para o CIMEGO, imagino eu, facilita muito para nós juristas sermos, como é que eu posso dizer, notificados, né? Nem que seja por um e-mail dessa demanda. E aí Exato, sim, um processo interno para verificar. Né? Exatamente. Então, se eu puder dar uma dica aí para a pessoa que questionou, formalize por e-mail o que está acontecendo para a gente poder estudar o seu caso e te dar uma resposta, ainda que seja negativa, pelo menos você fica ciente do que está acontecendo. Eu vou escrever aqui o e-mail de contato. Ou, Rafa, escreve aí para mim. É contato@cimego.org.br. E aí vocês podem enviar esses questionamentos, inclusive discriminando isso, os reajustes da bolsa ou da bolsa, se é bolsa da residência, do Mais Médico, ou se é do auxílio moradia do Mais Médico. E também qual município. A doutora Loiane tem uma pergunta: se todos os hospitais da SES estão contemplados no processo, UGO, UGOL, HGG... Sim, todos os hospitais da SES estão contemplados, absolutamente todos, não são só esses, tá? São 9 hospitais da SES. Eu posso ler aqui, eu precisava dar uma girada no meu computador aqui para ler, mas todos os hospitais da SES estão contemplados na nossa ação judicial e por consequência, quando nós tivermos decisão judicial, principalmente para quem entrar em contato, aderir à ação, vai ser informado imediatamente de qualquer movimentação relevante nos processos. Sim. Peterson entrou, ele está dodóizinho, mas entrou aqui com a gente. Falou que é residente do HC, como faz para acessar o benefício já transitado em julgado. O benefício ainda não transitou, tá? O nosso processo ele ainda não transitou em julgado, tá? O processo... no caso do HC, né, nós entramos com a ação, a União apresentou contestação bastante, como é que eu posso dizer, sem substância, né? Eles arguíram, o principal argumento deles é que a matéria não foi regulamentada pela própria UFG. Ora, o argumento deles, portanto, é de que, como eles estão atrasados na regulamentação da matéria, eles não teriam por que dar o benefício. É um argumento que beira o absurdo. De modo que, em breve, nós deveremos ter uma sentença, já apresentamos réplica, e sendo sentenciado o processo, penso eu que a União irá recorrer. Tendo, então, um acordo que deve demorar mais 3 a 6 meses, aí o processo transita em julgado, e a sequência é o cumprimento de sentença. O que é o cumprimento de sentença? A gente faz um cálculo do crédito da pessoa e apresenta o cumprimento de sentença.
a União concorda ou discorda do crédito e aí se expede a RPV ou precatório se o valor for acima de R$ 66.000. Hoje está até mais, né? O precatório... mas, em resumo, vai ser RPV, a pessoa recebe no curto espaço de tempo. Então, a gente vai ter essa segunda etapa de execução, imagino eu, dentro de 6 meses, 6 a 9 meses. É isso. Teve uma pergunta aqui do Dr. Luiz Germano, se a gente vai entrar também contra a Santa Casa. Sim, está previsto para a gente também entrar contra a Santa Casa. Nós precisamos, a todos que estão presentes na live, precisamos muito do contra-cheque de todos os médicos. Então, eu peço que vocês enviem esses contra-cheques para o CIMEGO, para a gente poder instruir as petições contra todos os hospitais. Então, se você tem interesse que a gente entre para o seu hospital, nos ajude a instruir essa petição com o contra-cheque. Tá? Já faço sua solicitação aqui. A gente está com contra-cheque de médicos, né? De médicos residentes de alguns hospitais, mas não de outros. Isso, inclusive, tem atrapalhado o protocolo dessa ação, dessa petição inicial, né? E aí, os hospitais que a gente não tivesse contra-cheque, eventualmente a gente vai entrar com uma ação e aguardar chegarem esses contra-cheques para entrarem com outra. Então, se você tem interesse no rápido andamento do processo, nos ajude, né? Simplesmente enviando alguns contra-cheques seus, que é muito importante. Também pode enviar pelo e-mail, tá, pessoal? contato@cimego.org.br. A gente já colocou algumas vezes aqui nos comentários, né? Uhum. E qualquer coisa também pode entrar no site do sindicato e fazer seu login e já anexar esse documento, sem dificuldade nenhuma. É que a gente vem pedindo essa documentação, como eu tinha comentado no começo da live, a gente sabe da dificuldade que é de conseguir esses documentos e fornecê-los de forma legal, né? Como aconteceu comigo, eu tive minha conta de Instagram hackeada essa semana, então a gente fica muito inseguro. E colocando de forma formal, através do sindicato, não tem erro, porque você pode ter a segurança de nos encaminhar, que a gente não tem o mínimo interesse de prejudicar vocês, muito pelo contrário. Nós entramos com essa ação, o ônus financeiro está todo por conta do sindicato e, inclusive, as penalidades legais. Se a gente perder essa causa, os ônus financeiros da causa ficam por conta do sindicato. A gente já entrou, já pagou as causas para entrar na justiça e se tiver, como chama aquele termo legal? Sucumbência, a gente também vai arcar com esse ônus financeiro. Isso. A grande vantagem da ação do CIMEGO é exatamente essa. A pessoa não vai arcar com custos processuais, né? E nem com custos recursais ou com eventual sucumbência, que é o caso de uma ação individual. Então, a grande vantagem de você entrar pelo CIMEGO é essa, você não ter esses custos, né, iniciais. Isso. Inclusive, esse é o objeto de uma pergunta aqui, né? Lembrando que os colegas, de juizado deixa eu explicar especial... a sucumbência, porque eu não sei se todos têm a compreensão do que é sucumbência. É o seguinte, isso daí eu descobri agora, depois que eu entrei para o sindicato. Você entra com uma ação e para que não entrem com muitas ações que não têm cabimento, a justiça determinou que sua causa, se você perder aquela ação, se você perder aquela causa, você deve pagar os honorários dos advogados, da justiça. Então, essa é a sucumbência. Eu expliquei certo, doutora Ana? O advogado da outra parte. Então, é como se eu estivesse pagando honorário para o advogado da parte de lá. Da parte contrária. Da outra parte. Do e ainda pagando uns honorários para a justiça, certo? Isso. O honorário ele é pago para a parte de lá. Também então, para lá. Você paga as custas e a sucumbência para o advogado da parte de lá. Então, o sindicato está arcando com esse risco, digamos assim, em favor da categoria médica. Exatamente. E lembrando que mesmo no juizado especial, né, tem um mito que corre aí que no juizado especial não tem esse risco. Mas, na realidade, se na primeira instância o médico, numa ação dessa, perder e recorrer para a segunda instância, ele tem que pagar custas e sucumbência, sim, se vier a perder. Então, efetivamente, existe sim esse risco. E por meio da ação do CIMEGO, você se blinda desse risco, vamos dizer assim, né?
E, doutor Adriano, você já tinha falado comigo anteriormente que tem alguns advogados que entraram erroneamente contra algumas partes erradas, né? Não contra o hospital propriamente. E isso acaba correndo o risco de sucumbência. Por isso, a sabedoria e a expertise de vocês nos ajuda, evitando que ocorra essa sucumbência, certo? O que aconteceu, não dá para dizer que a pessoa errou, dá para dizer que o judiciário entendeu de modo diverso, né? Mas da leitura que eu faço da lei, claro O Adriano parece que o pagamento do auxílio ele deve ser feito pelo hospital, né? Que não se confunde com quem paga a bolsa. E aí o que aconteceu? O pessoal, não sei se porque gosta do Juizado Especial Federal ou acha mais fácil trabalhar na Justiça Federal, entrou também contra a União, né? Ou também porque por achar que o precatório federal é melhor do que o estadual, entrou contra a União pedindo esse direito a esse auxílio moradia, quando na realidade não, isso não é possível, né? E aí, em muitos casos, a Justiça Federal, no Juizado Especial, no primeiro grau, deu decisão favorável contra a União, mesmo o residente sendo médico da SES Goiás, né, do Hugo, etc. Só que a União recorreu e os processos estão sendo extintos agora por ilegitimidade passiva, né? A União não é quem responde por esses débitos. Então a pessoa acabou perdendo tempo. Como na maioria dos casos, na primeira instância, os médicos ganharam no mérito, né? Quem recorreu foi a União, e aí não houve sucumbência por essa razão. Mas se tivessem perdido no primeiro grau, recorrido, perdido no segundo grau, ainda que fosse por ilegitimidade, haveria sim sucumbência e custas. Então, esse risco aí, a gente foge com a ação do CIMEG. É isso. Aqui tem uma pergunta que seria: para participar da ação do CIMEGO, o que preciso? Tem que entregar, a gente tem um contrato e a procuração. Eu imagino que o CIMEGO tem esse contrato e a procuração, o próprio CIMEGO possui esse contrato e essa procuração. Tem que preencher com seus dados, obviamente, assinar, vistar as páginas e entregar digitalizado ou físico para o CIMEGO, tá? Pode digitalizar também e enviar para o CIMEGO. E com relação à sindicalização, sim, né, a Francine, essa parte aí fica por sua conta. É necessário sindicalizar para poder ter acesso à ação, até porque em um dado momento da ação pode acontecer de você nem estar mais fazendo residência e você já é médico, já finalizou a residência e você tem o direito ainda, tá? Então, por exemplo, a ação do HC, que já tem 1 ano protocolada, se você fez residência nos últimos 5 anos, você tem direito de aderir a essa ação. E é bom que fique claro que você sim tem que estar sindicalizado, porque a gente precisa de uma declaração de sindicalização do CIMEGO para o cumprimento da ação. Certo, Francine? Exatamente. Como a doutora Ana explicou, esse benefício vem para a categoria, mas para entrar com a ação, vocês têm que estar associados, senão não faz sentido a gente entrar com um ônus financeiro tão grande, sendo que não tem a conversão para até para você usufruir, conhecer os serviços do sindicato e toda a dedicação que a gente tem desenvolvido nesse período. Isso. Com relação aos valores de pagamento, as pessoas que aderirem à ação agora, ou seja, antes dela transitar em julgado, no início da ação, pagarão honorários de 20% sobre o valor recebido. A pessoa que aguardar finalizar a ação, o trânsito em julgado, vai pagar 30%. Então, é muita vantagem você já aderir agora a essa ação, tá? Por todos os benefícios da ação coletiva e também porque você vai ter essa economia aí no final das contas de 10%, que na realidade seria 50%, né, a mais de honorários. Exato. E a gente ainda consegue, como a gente falou anteriormente, né, a doutora Adriana citou, quem é do HC, a gente tem uma ação mais antiga, e quem é dos outros hospitais, a gente está com uma ação já ajuizada e vocês conseguem pegar a ação que já está correndo. Isso. Além disso, também... Ixi, agora eu esqueci o que eu ia falar. Agora, o que a doutora Adriana citou? Não lembro. Deu um branco aqui.
Do que referente ao que você estava falando? Que além de pegar a ação, você já pega a ação, você não tem custas processuais, não tem custas recursais, não tem custo de sucumbência. Então, assim, só tem vantagem você aderir agora a essa ação, além dessa economia de honorários, porque você vai pagar 20% de honorários ao invés de pagar 30%, né? Que será, após o trânsito julgado, o valor dos honorários acordado é de 30%. E eu vou afirmar, gente, o que a gente pagou não foi. A baba não foi pequena, não, foi grande. Não. As custas são altas. As custas são super altas no âmbito estadual, né? As custas mais altas do Brasil. Eu tomei um susto. Assim. Quando eu fui assinar as ações para pagar, eu falei, opa, o que é isso? São as custas mais altas do Brasil. Estamos lutando para reduzir isso, viu, Francine? Lá na OAB estamos lutando para conseguir reduzir, mas... É aqui do estado? Aqui no estado de Goiás. Isso. Outra pergunta... Existe uma previsão de tempo para o processo? Lembrei, era exatamente sobre isso que eu ia falar. Além de tudo, a nossa ação tende a ser célere. Então, não fiquem pensando que vai levar 5 anos, vai vir para precatório, não, gente. Então, ficar esperando essa morosidade da justiça, nesse caso, a gente não espera, a gente não conta com isso. Então, já aproveita, já entra na ação. E é muito simples associar o sindicato, gente. Hoje, com R$50 mensais, é possível em débito recorrente, como aquele teimosinho do Netflix, sabe? Aquele que não desconta do valor total do seu cartão de crédito, ele debita todo mês R$50 no seu cartão. Acho que a Bolsa Residente é pequena, mas R$50 mensais é viável para todo mundo. Existe uma previsão de tempo desse processo. Estou pobre agora. Traduzi a pergunta. E queria comprar Bitcoin em baixa. Tá baixo, Peterson? Tá baixo? Eu tô indo investir então, uai. Não, o processo do HC, como está um pouco mais adiantado, né? A gente tem expectativa aí de que em torno de 6 meses ele deve estar transitando em julgado. Já o processo no âmbito estadual, a gente espera que demore pelo menos 1 ano. Mas é mais ou menos isso, né? Porque você tem a primeira instância e tem a segunda instância. Agora, hoje em dia, como os processos são eletrônicos, muito, mas muito mais rápido do que era antigamente. E o recebimento, como os valores são abaixo de 60 salários mínimos, né, na maioria dos casos, também o recebimento ocorre em 3 meses, né? O RPV é pago em 3 meses. Então, não tem precatório de 5, 7, 10 anos, como acontece no âmbito estadual. No âmbito federal, se fosse precatório, você receberia em 1 ano e meio. Mas não é precatório, é RPV, então recebe rápido. De modo que quando você menos esperar, vai estar recebendo. Aliás, essa é a nossa expectativa também, porque a gente recebe no êxito, né? Então, nós estamos correndo para que o processo ande bem rápido. É interesse nosso também. A Francine mencionou a questão do precatório, mas o precatório, quando ele é por RPV, você paga, o Estado paga em 90 dias, tá? Então, é bem mais célere do que um precatório estadual comum de valores mais significativos. Eu queria perguntar algo para o Adriano, mas enfim. São muitas informações, né, doutora Ana? A gente se muitas perde perguntas. São muitas perguntas. Residente não paga sindicalização, é verdade? Então, basta procurar os diretores para me sindicalizar. O que acontece? Pelo atual estatuto do sindicato, o residente ele tem garantia dos benefícios dos médicos sindicalizados. Só que a gente hoje não tem a taxa sindical mais, é só a taxa associativa. Então, pode procura o Peterson aí que está nessa luta com vocês para que ele dê as orientações direitinho, como você faz para se associar e ter o benefício de receber, né, o quanto antes, e esse direito, para vocês garantirem esse direito reservado por lei. Uhum. Tem uma pergunta aqui sobre o tempo que vai demorar, que o processo vai durar, e se tem juros e multa, né? Não tem multa, tá? Mas tem juros. No caso do âmbito federal, a gente pede a aplicação da Selic, né?
Então, hoje em dia, a gente tem atualização pelo Selic, que nesse momento está até relevante, em torno de 11% ao ano. Então, o valor é sim reajustado e será recebido com esse reajuste da Selic. Nossa, esse ano a Selic ficou bem. Então, Depois- viu, Mais uma Peterson? É pergunta bom, aqui. por isso que você está querendo investir em Bitcoin, porque a Selic está lá em cima, né? Depois dessa ação, esse direito será permanente a todos os residentes do Hospital do Estado, do HC, no caso, e do SES? Eu não vi essa pergunta. O Peterson está fazendo, acho que em nome de alguns médicos É que porque perguntam para ele ele. tem comandado essa trupe, né? E ele tá ficando com todas as As perguntas para fazer perguntas. para vocês. Uhum. Na realidade, não faz uma lei para todos, né? Você faz uma lei entre as partes. E aí, esse cumprimento de sentença, ele acontece individualmente. Então, ele vai valer para aquelas pessoas que Aderiram. se manifestarem no sentido de aderir. Eventualmente, pode acontecer da própria instituição resolver aplicar esse direito dali para frente para todos, né? Por uma razão de observar que as pessoas vão entrar na justiça para buscar esse valor. Mas normalmente quando isso acontece dali para frente, né? Para trás, efetivamente, você só vai conseguir se buscar a justiça e buscar o seu direito. Tá cortando. Cortou seu. Cortou, Adriano, a finalização. Tá. Cortou o que eu estava falando, foi? Só o final, só a última Só frase. final aqui para trás. A pessoa que não buscar o sindicato para aderir à ação, né, talvez ela tenha direito para frente, tá? Mas isso vai depender do hospital achar que vale a pena instituir esse benefício para todo mundo, já que existe uma ação judicial transitada em julgado. Mas ela não tem, como é que eu posso dizer, essa obrigação necessária. Obrigação. Se ela descumprir isso e você não entrar com um pedido na justiça de cumprimento de sentença, ela continua descumprindo e está tudo bem para ela, né? Então, é necessário efetivamente você se manifestar no sentido de que tem interesse no cumprimento, tanto para ter direito para frente como para trás. Então, é fundamental realmente você mostrar interesse. Inclusive, o termo prescrição, pouca gente sabe, mas ele decorre justamente da perda do direito de ação porque você não agiu, né? Então, você não perde o direito, você perde o direito de ação. E perde o direito de ação porque você, entre aspas, dormiu no ponto, né? Então, até mesmo a pessoa que entra com ação dessa, transita em julgado, se depois ela não executa, também prescreve o direito dela de executar, dependendo do passar do tempo. De modo que no direito a gente fala que o direito não socorre a quem dorme, né? Então é importante que a pessoa que tem interesse busque o seu direito. Isso. Isso é uma fala muito importante que a gente observa que muitas vezes, muitos colegas, o esposo da doutora Ana é médico e a gente sabe que a gente dorme no ponto e a gente come mosca, né? Muitos. Infelizmente, não são só médicos, os próprios advogados também. Muitas vezes dormem no ponto e não recorrem. Eles brigam pelo direito dos outros, mas não pelos próprios, tá? Isso é comum em todas as categorias e, assim, realmente médico tem muito medo de justiça, tem muito medo de ação. Por isso a importância do CIMEGO estar sempre atuando em defesa do interesse dos médicos, porque se o CIMEGO atua, acaba abarcando todos os médicos e aí sim dá tempo do médico correr atrás de ter o seu interesse defendido, né? E de certa forma que ele esse tem que médico entrar fica individual, blindado, né? Porque isso. muitos médicos aqui do estado são conhecidos e a categoria se conhece fortemente e aí fica com receio de entrar individualmente, ficar marcado. Então, sendo sindicato, a gente vai abarcar todos sem o ônus de você ser perseguido, você ser taxado, e sim com um benefício garantido. Fora o ônus financeiro. Oi? Fora o ônus financeiro. Fora o ônus financeiro. E aí, a gente também não tem o intuito de ficar divulgando ou
contemplando a todos, né? Desculpa, contemplando a hostilização a todos. Muito pelo contrário, a gente quer proteger vocês mesmos, quer fazer um guarda-chuva de proteção contra essa perseguição. A gente sabe que tem vários staffs que podem ficar, aquele ali entrou, esse aqui prejudicou o hospital, enfim. Tem esse paternalismo em relação ao hospital, onde você faz a residência, e entrar individualmente fica mais difícil. Exatamente. Pela perseguição, exatamente. Isso acontece, inclusive, no âmbito tributário, sabe, Francine? A gente trabalha muito no âmbito tributário e acontece demais da gente entrar com ação coletiva e as empresas preferirem a ação coletiva justamente por medo de uma eventual retaliação do Estado, do município, né? Que eventualmente vão querer fiscalizar uma empresa que entrou com ação individual. Mas no âmbito coletivo não tem como, porque são 20 mil pessoas entrando ao mesmo tempo, se ela for fiscalizar todo mundo, não tem jeito. Então, efetivamente, a ação coletiva ela também dá essa proteção, né? É um para-raio, né? Isso. O Peterson está falando uma coisa que eu até tinha notado, que era a pergunta que eu queria fazer anteriormente, com relação ao valor do crédito estimado de cada médico, né? Então, aqui, ó, se for cerca de R$1.000 por mês, por 2 anos de residência, eu teria 24 mil em 2 anos, mais a Selic, né, obviamente, e desse total eu pago 20% para o escritório nesse processo. Se você aderir agora, se você deixar para aderir após o trânsito em julgado, você vai pagar 30% desse valor. Tá? E assim, às vezes acontece, e aconteceu, por exemplo, com a minha esposa, que é médica, ela fez residência no HGG e depois fez a residência no HC, né? Ela aderindo à ação do Cimego, na realidade ela está aderindo às duas ações, né? Então, nós ganhando, se nós ganharmos as duas ações, ela vai ter direito tanto aos 2 anos do HGG quanto aos 2 anos do HC, seriam 4, né? Então, é mais uma vantagem também, porque às vezes a pessoa fez 2 residências em hospitais diferentes e aí ela já se beneficia dos 2 casos ao mesmo tempo. É isso. Eu queria só lembrar, aproveitar que agora acho que tem pessoas diferentes assistindo a live. Quem tem residência dos últimos 5 anos, de 2016 para cá, para o HC, e 2020 e 2017 para cá, para os outros hospitais, né? Nós estamos em 2022, ou seja, dos últimos 5 anos para cá, vocês têm direito de receber, de ir atrás, de aderir a essa ação para receber esse auxílio moradia. Tá? Então, são os últimos 5 anos. Se você teve residência, às vezes você já é médico, já finalizou, mas fez residência nos últimos 5 anos, ou no HC de 2016 para cá, você tem direito a isso. E lembrando também a questão do contra-cheque. A gente precisa dos contra-cheques. De quem não é do HC, o HC a gente já instruiu o processo, mas quem não for do HC, de outros hospitais, envie o contra-cheque para o CIMEG para a gente poder, para nos ajudar a instruir as petições. E aí, para vocês terem segurança, vocês podem entrar em contato através dos telefones de contato da nossa secretaria ou enviar o e-mail para o contato@cimego.org.br ou entrar no site para encaminhar oficialmente esse contra-cheque, evitando que tenha exposição da sua figura, ou enfim, que tenha desvio de dados pessoais, para que a gente possa garantir essa proteção em relação aos seus dados individuais, né? E Isadora, você está aí ainda? Põe o telefone de contato do sindicato, que eu não sei de cor. Eu vou pôr aqui o e-mail. A Rafa acabou de colocar, contato@cimego.org.br. E o telefone de contato é o celular. Eu não sei. Não sei se eu consigo puxar. Não consigo. Pede para a Rafaela colocar aqui, ou mesmo no próprio Instagram do Cimego tem um telefone de contato? Tem, no site tem. No Google. Ela eu só peço colocou que aqui. tomem cuidado, que recentemente tentaram hackear. Hackear não. Estavam colocando um telefone de contato que não é o oficial. O oficial é esse que a Isadora colocou. A Isadora é a nossa secretária, então é 6299631 6753.
Então, esse é o telefone oficial, o WhatsApp é o telefone da nossa secretaria. Recentemente, eles estavam colocando outro telefone associado ao Google e a gente estava bloqueando. Né? Enfim, tá difícil esses crimes cibernéticos. Hoje mesmo eu ajuizei uma ação contra o Instagram. Entendi. E usaram Acho o que é nome isso, né? do nosso advogado, então eu peço para que vocês tomem cuidado com esses dados. Melhor mesmo é o site, que aí não tem erro. Tem mais uma pergunta e vocês podem colocar mais perguntas aqui, pessoal. A vantagem, então, de entrar pelo Cimego é por causa da coletividade, que costuma ter mais resultados positivos, sempre. Coletividade é proteção. Todas as vezes que a gente agiu no coletivo, protegeu muito mais a categoria. E trouxe fortalecimento em relação à representatividade da categoria médica. Transita Transita no judiciário. no judiciário mais rápido? Isso traz agilidade por ser coletiva? Tá. Não acho que faz muita diferença, não, nesse sentido. O que acontece com o processo coletivo é que, como o escritório ele vai poder tratar de um processo só, ao invés de 50 processos para beneficiar 50 pessoas, por exemplo, isso permite que a gente se dedique pessoalmente de forma muito próxima de cada processo, né? Então, eu consigo conversar com cada juiz para pedir o rápido andamento dos autos e acaba que como é que eu posso dizer assim, o convencimento é realizado com cada magistrado de forma pessoal, né? Isso faz com que a qualidade... E é uma ação somente, né? Não são 50 ações que você tem que convencer 50 juízes. Exatamente. Digamos assim. A qualidade do serviço, a forma como a ação corre permite que a qualidade do serviço jurídico seja melhor. Né? É muito diferente você acompanhar 50 ações e acompanhar uma. Então, eu não sei se transita mais rápido, eu acho que isso não dá para dizer, mas dá para dizer que a qualidade da instrução processual é maior. Com certeza. Eu tenho uma irmã que é advogada, aliás, minha família tem vários advogados. Quando ela fez faculdade, tinha que ficar lá no escaninho, né? Ia toda hora acompanhando onde estava transitando o processo. É isso que eles estão argumentando. Então, tem que ficar... Se você deixar o processo correr, você nem sabe direito o que está se passando. Agora, se você fica em cima do processo, o resultado é mais eficiente. É isso que o doutor Adriano falou. É isso. E, eventualmente, mais rápido. Não é que a gente vai fazer um paciente grave, né? mais rápido. Falar o Medicase. É como se fosse um paciente grave. Você tem que ficar em cima do leito reanimando aquele paciente. Não pode deixar ele morrer. Agora, se for 50 para um médico, você fica sobrecarregado. Isso. Francine, pensa, por exemplo, no caso de um paciente que é uma figura ilustre, né? Então, vamos colocar aí, sei lá, O presidente da República, quando foi esfaqueado. O presidente da República. A atenção que o médico vai dar ao presidente da República, né, é bem maior do que talvez se ele pegar 50 outros pacientes comuns, né? Então, com certeza. Ou se você estiver sozinho num plantão, como aconteceu recentemente, um colega estava de plantão para 30 leitos de UTI. Não dá conta, você não consegue garantir atendimento de qualidade. Eu acho que esse exemplo é melhor. Esse exemplo da figura pública, eu imagino que os médicos não fazem distinção se a pessoa é famosa ou não, né? Agora, naturalmente, se você está na UTI e tem 3 médicos, 3 pessoas para atender, ou se você tem 30, evidentemente que a qualidade da prestação de serviço é outra. Sem dúvida. E a gente sabe que isso traz comprometimento. Nós somos pessoas comprometidas. Eu conheço o trabalho de vocês, eu reconheço que vocês são dedicados, mas realmente é diminuir cargas de trabalho. E isso nós conhecemos bem. Enquanto profissionais médicos, vocês também, por serem cônjuges de médicos. Alguma outra dúvida, pessoal? Mais alguma aí, Peterson, que você se lembra? Eu acho que agora acabou. Então tá joia, pessoal. Eu gostaria de agradecer novamente a disponibilidade de vocês, estarem presentes nesse momento até um pouquinho difícil. Tem mais uma pergunta, ó. Doutor ou doutora
Iares, doutora Iares. Ela está perguntando se Residente de outra instituição que não seja HC e SES Goiás pode entrar nessa ação em andamento para aquisição do benefício? Sim. depende. Santa Casa está contemplado e Dona os Iris, por hospitais exemplo, particulares. tem alguns hospitais particulares, são 4. A Dona Iris também, que é municipal. Tem um hospital em Senador Canedo. Então, assim, existem hospitais fora do SES Goiás que também estão contemplados nessa ação. Aí seria interessante você entrar em contato para informar qual é o hospital ao qual você está vinculada, né? Para a gente poder verificar. Eventualmente, vai ter um ou outro hospital que a gente não vai ter entrado com a ação, se não me engano, CBCO, porque são hospitais que são clientes do nosso escritório, né? E aí, por uma razão ética e profissional e legal, a gente não pode entrar contra esses hospitais. Mas em 98% dos casos, o hospital vai estar assim, nesse polo passivo e, portanto, você vai ter direito a esse benefício. E, doutora Iares, se caso não seja o seu hospital de residência, vai que a gente procurou todos os pontos de residência do Estado. Se caso a gente não contemplou por desconhecimento ou por outro motivo, a gente está aqui para te ajudar e para entrar ação contra o seu hospital também. Então, a Rafa colocou aí, contato@cimego.org.br. Pode enviar o e-mail ou pode entrar pelo site, que são meios seguros de informar esses dados para que vocês não tenham aquelas perseguições, tenham o guarda-chuvas do sindicato protegendo vocês. Gostaria novamente de agradecer a presença de vocês dois, doutor Adriano, doutora Ana, obrigado pela presença e obrigado pela parceria para desenvolver esse trabalho com a categoria médica. Francine, eu que agradeço. Agradeço a parceria, agradeço a atenção e ressalto a importância de todo mundo saber a importância do Cimego, né, na vida dos médicos, para poder estar sempre resguardando os direitos, como você falou muitas vezes, o direito não socorre os que dormem, e o Cimego vai estar lá, atendendo a essa demanda dos médicos que muitas vezes eles não têm conhecimento que existe essa possibilidade de uma demanda ou outra judicial, que ele vai poder aderir lá na frente, né? Talvez, em algum momento, o Cimeg vai estar alertando quanto a esses casos, tá bom? Lembrando novamente a questão do contra-cheque, não esqueçam de entrar em contato, principalmente se você for de alguma instituição, tá aí com dúvida com relação, não é o HC, manda o contra-cheque para o Cimego, conversa com o Cimego, porque eventualmente a gente vai entrar ainda. Mesmo que a gente não tenha entrado, a gente entra com a ação para o seu hospital, contra o hospital que você prestou a residência. A Rafa colocou novamente o telefone de contato e o e-mail, e o site, tá, pessoal? Doutor Adriano, pode fazer suas considerações. Então, agradecer mais uma vez a oportunidade de expor, né, o que está acontecendo para a comunidade médica e espero que na nossa próxima live a gente venha falar já do trânsito em julgado e pedir para que as pessoas já se manifestem pelo cumprimento de sentença. Exatamente. E vai ser célere, meu povo. Se depender desses dois e de mim, a coisa vai pegar quente. Fiquem com Deus. Muito obrigada, viu, pela participação. Bom trabalho para vocês. Bom descanso, na verdade, no dia de hoje. Bom começo de semana. Para você também. Um abraço. Abraço, até mais. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Boa noite.